Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema de hoje é a eleição e o que está por trás da FIFA, a entidade máxima do futebol mundial. Para debatermos esse e outros assuntos, temos a presença do deputado Luiz Paulo, do PSDB. Sempre um prazer tê-lo aqui, deputado. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, também temos a presença do professor da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Trengroso. Pedro, muito obrigado também pela presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Estamos aqui, 27 de maio de 2015, uma data histórica para o futebol mundial. Nesse dia, em Zurique, na Suíça, 7 dirigentes da FIFA foram presos. Dentre eles, José Maria Marim, ex-presidente da CBF. Os cartolas são acusados de corrupção no esporte mais popular do mundo. A FIFA sofreu o maior abalo que já teve. Sob a acusação da compra de votos e corrupção nos direitos de transmissão na compra, um trabalho sigiloso do FBI com a polícia suíça aproveitou a oportunidade dos dirigentes do mundo inteiro estarem em solo suíço para a eleição na entidade. E aí, deu no que deu. Pedro, você conhece a FIFA, o deputado gosta de futebol, acompanha o esporte. Eu vou primeiro lançar para o deputado essa bola para falar daquele momento, deputado. 7 dirigentes da FIFA foram presos acusados de corrupção. Entre eles, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, que já está nos Estados Unidos, onde foi deportado. E de lá para cá, muitos fatos aconteceram. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, já que o senhor também gosta de esporte e de futebol. Olha, não me surpreendeu o que aconteceu com a prisão desses 7 membros da FIFA. No momento que se realizou aqui no Brasil a Copa do Mundo, eu, em diversos pronunciamentos, eu afirmei que a FIFA funcionava, trazendo para a nossa terra, num regime de milicianos. E os fatos comprovaram isso. Quando dizendo que 7 dirigentes foram presos por corrupção, se fosse no Código Penal brasileiro, seria por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, né, que é uma das características dos milicianos. Então, é um escândalo já anunciado, mas sem precedentes. E não tem uma Copa do Mundo organizada, se você andar para trás, que não comece a aparecer indícios de corrupção, né? E indícios cada vez mais fortes e veementes. Uma estrutura dessa, ela precisa ser renovada na sua totalidade. Não só em relação às pessoas, mas em relação às suas estruturas, ao comportamento ético, às suas regras. E mais grave em conluio com a FIFA, estava a CBF, nesta quadrilha engendrada. Tanto é que um dos membros do Brasil, né, foi extraditado da Suíça para os Estados Unidos para ir num apartamento de alguns milhões de dólares que ele adquiriu. E o presidente da CBF não ousa sair do solo brasileiro para também não ser preso. Então é algo realmente vergonhoso que aconteceu. E é dentro desse clima que vai acontecer a sucessão na FIFA. Pedro, você conhece bem a estrutura da FIFA, é um conhecedor do futebol, do esporte em geral. O que você pode falar sobre isso? É o momento, como disse o deputado, de se fazer a limpa no futebol mundial? Olha, o principal problema, na minha opinião, é que a estrutura de governança do esporte não evoluiu junto com a sociedade. Quando todas essas organizações esportivas nasceram, elas não tinham dinheiro, elas viviam da contribuição direta dos seus membros. Os clubes no Brasil, por exemplo, nasceram dos atletas que queriam praticar determinada modalidade, eles se juntavam, pagavam as despesas pela infraestrutura necessária à prática daquela modalidade e organizavam as suas próprias competições. Então, os atletas, eles eram os sócios dos clubes que pagavam para a manutenção daquela atividade. Eles eram
os dirigentes das federações para organizar suas próprias competições, porque não tinha venda de ingresso, não tinha patrocínio, não tinha televisão, não tinha nada disso que nós temos hoje. E os mecanismos de controle eram adequados para aquele momento, porque eram os próprios donos do dinheiro administrando os seus próprios recursos, ou melhor, administrando a escassez de recursos. Bom, de 1970 para cá, o esporte recebeu uma quantidade de investimentos enorme e a estrutura de governança continuou exatamente a mesma, sem nenhum mecanismo de controle. O Clube de Regatas do Flamengo, que é o time do deputado Luiz Paulo, tem hoje, não, e da grande maioria, né, dos cariocas e fluminenses. São, né, 40 milhões de torcedores. Bom, é o que isso fala. Só que quem nasce no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é fluminense por nascimento. Ele pode até torcer por um outro time, mas o seu DNA é fluminense. Agora, voltando a falar do Flamengo, para dar o exemplo que eu queria, ele tem hoje um orçamento de 400 milhões de reais por ano. Esse dinheiro não vem da contribuição dos sócios que frequentam a piscina e jogam tênis no clube, mas são esses sócios desse colégio diminuto que controlam a administração desses recursos. O presidente do Flamengo, que representa essa nação de 40 milhões de torcedores, como disse o deputado Luiz Paulo, foi eleito na última eleição com 1.414 votos. Então é preciso um grande choque de democracia, de transparência, de controle social para modernizar essas instituições. O problema não está simplesmente nas pessoas, mas no modelo que replica as mesmas pessoas e as mesmas práticas. Sobre essas prisões na Suíça, ora, é importante notar que os Estados Unidos só prendeu chicano de passagem na Suíça. Ele não pediu a prisão do suíço Joseph Blatter, não pediu a prisão de nenhum europeu, ele pediu a prisão de brasileiro, de gente de Trinidade e Tobago, gente do Caribe, que estava de passagem pela Suíça, consequentemente de fácil prisão na Suíça, porque prender um cidadão suíço exige muito mais das autoridades suíças do que prender um cidadão brasileiro de passagem por lá. Nós não podemos nos enganar. Existem grandes interesses por trás dessa operação. Por mais que a gente precise passar o futebol mundial a limpo, nós precisamos identificar o porquê que só estão atrás de algumas poucas pessoas quando o sistema todo sofre dos mesmos problemas. Em relação ao Brasil, é importante notar, nós estamos na terceira CPI do futebol. Nós tivemos uma na Câmara, uma no Senado, até presidido pelo senador Álvaro Dias, também do PSDB, e temos agora uma presidida pelo senador Romário, no Senado Federal. Bom, todos os problemas que as CPIs demonstram acabam não gerando consequência prática nenhuma, porque a legislação brasileira também não é adequada ao século XXI. Sabia que não existe lei que criminalize a corrupção privada? O crime de corrupção tem, por natureza, ainda no Brasil, a participação de um agente público. Então, como no futebol, na CBF, não tem R$1 de dinheiro público, essa lei não se aplica. Então, não há crime. Os legisladores precisam modernizar a legislação para poderem cobrar tudo isso que querem cobrar do futebol, porque senão a gente passa tudo isso a limpo, descortina uma série de problemas, mas não se consegue punir porque a lei não define previamente o crime e a pena. É preciso modernizar a legislação para que a gente possa cobrar tudo isso que a sociedade quer cobrar. São dois temas, deputado. Primeiro eu quero perguntar ao senhor, legislação, que é da sua área, na Assembleia Legislativa, mas a nível federal, conforme explicou o Pedro. E a outra, eu queria que o senhor fizesse um resumo. 18 seria a Inglaterra, era o país que, digamos assim, seria o favorito. E 22 os Estados Unidos. Aí 18 deu Rússia, 22 deu Catar. O Pedro deu uma boa dica quando disse que coisas podem estar por trás. Então, o primeiro tema que eu pergunto ao senhor, legislação, e o segundo tema sobre a escolha das sedes. Vamos exatamente dividir nessas duas vertentes. O Pedro tem razão que nós estamos no século XXI, o futebol virou um circo, né, mundial, e você vive com princípios, estatutos de clube, regras, que ainda são do século XX, e no início do século XX. Então, quanto ao aprimoramento, visando a transparência disso tudo, é fundamental. Até porque grande parcela desses negócios
é realizado entre o próprio mundo privado, não Copa do Mundo. Copa do Mundo entra dinheiro público à vontade, né? Quer seja bancando estádios, bancando uma série de eventos, de instalações, etc., né? Mas precisa, sim, né, de você ter algo muito mais forte em termos de legislação para dar transparência a essas regras. Bom, então, quanto a isso, nós temos concordância plena. Segunda questão, não é porque não se tem essas regras que vai ser tolerante com os corruptos. Porque por mais perfeita que seja uma legislação, tem sempre o cidadão querendo lesar os cofres, né? E está caracterizado que este grupo da FIFA formou quadrilha. É claro que foram presos os bagrinhos da quadrilha. Bagrinhos, aqueles os menos importantes. Tanto é que o presidente, o Blatter, não foi preso, né? E uma quadrilha não se monta para decidir onde vai ser uma Copa, por exemplo, né, sem que o comandante-geral não saiba e participe. É claro que falta muita gente a ser presa. Ocorre que não existe um Ministério Público Mundial que possa investigar todos os países concomitantemente ligados a essa quadrilha, porque é uma agregação de representação de países. Haveria necessidade de cada país investigar os seus, né? Então tem que ser muito duro com esse time para que gente de melhor qualidade, mesmo com essas regras ruins, possam assumir o comando da FIFA e da própria CBF. Perfeito. Já a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva, depois do intervalo, e eu queria que o deputado Luiz Paulo e o Pedro, principalmente o deputado, ainda falasse sobre as escolhas das sedes, que o deputado estava explicando a respeito desse assunto, daquelas pessoas que foram presas, né? De 18, que a Inglaterra era candidata, perdeu para a Rússia, e de 22 deu Catar, os Estados Unidos eram tidos aí como favoritos. Mas já a gente vai voltar aqui no Arena para tratar desse e de outros temas, ok? Até já!